Hoje vamos mergulhar numa análise bem diferente das 7 últimas pragas do Apocalipse. Ela é baseada num estudo de Frank Mogg Walker e traz uma ideia que pode virar muita coisa de cabeça para baixo. A pergunta principal é: e se grande parte dessa profecia já tiver acontecido? E essa é a grande questão, não é mesmo? Onde exatamente a gente se encaixa na linha do tempo profética? É uma pergunta que ecoa há séculos, e a fonte que a gente vai analisar hoje oferece uma resposta, olha, bastante direta e ousada. Para a gente entender essa perspectiva, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com essa questão da linha do tempo, depois explora duas visões que batem de frente, aí vamos usar a sexta praga como uma âncora na história, olhar para 5 pragas que teriam vindo antes, identificar os 3 espíritos imundos que estariam agindo hoje e, finalmente, dar uma olhada no que estaria por vir na última praga. Então, para começar, o ponto de partida de tudo, segundo o material que a gente está analisando, é uma coisa só: o tempo. A ideia central é que a cronologia é tudo. Se a gente erra no quando um evento profético acontece, a chance de errar feio no que ele significa é enorme. Muda toda a interpretação. E é justamente nessa briga sobre o quando que a gente encontra o centro da discussão. Basicamente, existem 2 grandes correntes de interpretação sobre a linha do tempo do Apocalipse. E elas são como água e óleo, sabe? Não se misturam. Vamos comparar as duas. De um lado, tem a visão moderna, chamada de futurista. Ela basicamente coloca quase todo o Apocalipse num pacotinho de 7 anos, lá no futuro. Do outro lado, tem a visão dos reformadores, a historicista. Essa aqui vê o Apocalipse como um filme que está rolando desde o início da era cristã. A história é o palco. E o estudo que a gente está vendo hoje, bom, ele aposta todas as fichas nessa segunda visão, a histórica. E sobre essa visão futurista, a fonte faz uma acusação bem séria. Para sermos fiéis ao material, a afirmação é que essa teoria é apenas mais um produto da fantasia que foi inventada pela Igreja Católica para tirar o foco deles. A lógica por trás disso, segundo o estudo, é que como os reformadores apontavam para o papado como anticristo, essa teoria teria sido criada como uma manobra para desviar a atenção para um futuro distante. Certo, mas como é que se sustenta essa visão de que tudo vem acontecendo ao longo da história? A resposta, de acordo com este estudo, está numa âncora, uma âncora histórica. E essa âncora é a sexta praga. A ideia é simples. Se for possível provar que esta praga já aconteceu, todo o resto se encaixa no passado. O texto da sexta praga fala sobre o secamento do rio Eufrates. Bem, a primeira coisa que o estudo diz é: não é para pensar num rio de verdade secando, a interpretação aqui é totalmente simbólica. O rio Eufrates, nesse contexto, representaria um grande poder, um império, que precisava perder sua força, secar, para que o caminho ficasse livre para outros eventos. Mas que poder seria esse? Para o estudo de Walker, a resposta é clara: o Império Otomano. O grande golpe, o secamento principal, teria sido o desmantelamento do Império logo depois da Primeira Guerra Mundial. E não para por aí. A fonte também menciona analistas que olham para eventos mais recentes, como as guerras no Iraque e na Síria, e veem isso como os últimos estágios desse mesmo processo de enfraquecimento. E aqui, a gente chega no pulo do gato dessa interpretação. Se a sexta praga, esse secamento do Eufrates, já é um fato histórico, ou está nos seus momentos finais, a conclusão lógica é inevitável. As 5 pragas anteriores também já aconteceram. E isso, claro, vira o jogo completamente. Muda de forma radical a nossa posição na linha do tempo. Ok, então vamos fazer isso. Vamos voltar no tempo. Com a sexta praga fincada lá no século XX, o estudo faz uma espécie de engenharia reversa na história, procurando pelas 5 primeiras. E onde elas são encontradas? Principalmente na história da Europa, começando lá no século XVIII. E esse mapeamento é bem interessante. A primeira praga, a tal úlcera maligna, seria a onda de filosofia cética de Voltaire, Rousseau, que preparou o terreno para a Revolução. Depois, a segunda e a terceira pragas seriam a própria Revolução Francesa, um verdadeiro mar de sangue. A quarta praga, Napoleão, cujas conquistas varreram na Europa como um sol escaldante. E por fim, a quinta praga corresponderia a um enfraquecimento do poder político do papado, que foi perdendo seus territórios até 1870. E essa viagem pela história nos traz de volta para casa, para o nosso tempo. Segundo essa lógica, nós estaríamos vivendo exatamente aqui, no intervalo entre a sexta e a sétima praga. Um período que, segundo a profecia, seria marcado pela ascensão de 3 forças globais bem específicas.
A profecia diz que, depois do Eufrates secar, esses 3 espíritos imundos sairiam para reunir os poderosos do mundo todo para uma grande batalha final. A pergunta de $1 milhão então é: quem ou o que são esses espíritos no mundo de hoje, de acordo com essa interpretação? Bem, a interpretação da fonte aqui é bem direta ao ponto. O primeiro espírito que sai do dragão é identificado como o comunismo. O segundo que sai da besta seria a União Europeia, vista como uma espécie de renascimento do antigo Império Romano. E o terceiro, o espírito do falso profeta, é associado ao movimento ecumênico, essa busca por unir as religiões sobre uma única liderança. Todas essas forças então estariam arrumando o tabuleiro de xadrez para a jogada final. E isso nos leva à última peça do quebra-cabeça, a 7ª praga. A única que, nessa visão toda, ainda não aconteceu. A 7ª praga é descrita como o fim de tudo, o grande final. Começa com uma voz do céu que declara: está feito, é o sinal. A partir daí, acontece a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Grande Babilônia, que aqui é interpretada como todos os sistemas corruptos do mundo, sejam religiosos ou econômicos, é finalmente julgada. E com isso, o domínio do ser humano na Terra, do jeito que a gente conhece, chega ao fim. Portanto, amarrando todas as pontas, a conclusão final desse estudo é bem forte. A ideia é que a humanidade estaria vivendo agora, nesse exato momento, na antessala do ato final, no período de preparação, um pouco antes da última taça da ira de Deus ser derramada. É uma forma bem tensa de enxergar o nosso tempo, não é? Isso tudo nos deixa com uma última questão, que fica para a gente pensar. Independentemente de se concordar ou discordar dessa linha do tempo, a pergunta é: de que maneira esse tipo de interpretação que vê a profecia se cumprindo na história acaba moldando o jeito que as pessoas olham para o noticiário, para a política e para os eventos sociais do nosso dia a dia? É algo que, sem dúvida, tem um impacto muito grande.